Olá, gente, graça e paz, realidade aqui, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês a respeito do tema honrar pai e mãe. E eu vou usar dois textos básicos para a nossa reflexão. O primeiro deles está lá em 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, tá certo? Os versos 3 a 8, que diz assim: Tratai com toda atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dias em suas orações e súplicas. Então, esse é o primeiro texto, 1 Timóteo 5, de 3 a 8. Então, perceba só o que tem dizendo aqui no verso 4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Então perceba que aqui Paulo está falando com Timóteo, e ele vai falar nesse mesmo contexto que as viúvas eram aquelas mulheres já idosas, mais de 60 anos, tá certo? E viúva, gente, aqui, obviamente, é porque naquela época, e como ainda é hoje, de certa forma, as mulheres vivem mais, costumam viver mais do que os homens. Mas a gente pode considerar também as viúvas, no nosso contexto, na nossa realidade hoje, mulheres divorciadas, por exemplo, tá certo? E aqui, é, eu vou falar agora o texto, o segundo texto. O segundo texto, a respeito de honrar pai e mãe, está lá em Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3, é um texto bem conhecido, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Aqui Paulo está falando aos Efésios, fazendo referência àquele texto de Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12 é o primeiro mandamento social, digamos assim, que é honrar pai e mãe. Tá certo? E uma interpretação sistemática desses dois textos que eu li, de 1 Timóteo 5 e Efésios 6, nos ensina, ao contrário senso, que quem não honra seus pais não só vai mal nesta vida, como ainda demonstra, por seu desamor, sua falta de fé. Tá certo? Então, a respeito de honrar pai e mãe, tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Em primeiro lugar, o que não é honra. O que não é honra. E não é honra uma obediência cega. Então, a gente vê nesse texto de Efésios que os filhos devem honrar pai e mãe, principalmente a questão da obediência, obedecer os pais, obediência aos pais. Então, a obediência cega não é honrar pai e mãe, tá certo? Então, vamos lá no texto de Atos 5:29. Atos 5:29. Atos 5:29 é um texto que você pode dizer, poxa, ele até tem a ver esse texto com honrar pai e mãe. Vamos lá. Atos 5:29 diz assim: Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Então aí você vai entender por que eu falo que a obediência cega não é honrar pai e mãe. Por quê? Porque caso seu pai ou sua mãe se coloque frontalmente contra o Senhor, frontalmente contra a palavra de Deus, aí, meu irmão, é dever seu desobedecer seu pai e sua mãe. Mas vá com calma nesta hora. Eu não estou aqui passando cheque em branco para ninguém estar desobedecendo pai e mãe e depois vir jogar culpa em mim, não, tá? Gente, entenda, é desobedecer uma coisa flagrante, tá certo? Flagrante, explícita. Deus, o seu pai vai dizer: eu proíbo você de adorar o seu Deus. Eu proíbo você de ler a Bíblia. Tá entendendo? Até na questão, eu vou aqui botar um exemplo, talvez exagerado. Se seu pai proibir você de ir para a igreja, honre seu pai e sua mãe. Deixe de ir para a igreja nesse momento inicial, tá certo? Você nunca mais vai para a igreja, não, tá? Mas se ele mandar você adorar uma imagem, adorar uma estátua, cometer uma coisa de flagrante, que vai flagrantemente contra a palavra de Deus, aí você desobedece seu pai, porque é melhor, é mais correto, é mais justo você obedecer a Deus do que a seu pai ou a sua mãe nesse caso, tá certo? Não é uma obediência cega. Também não é honra a codependência emocional. Essa aqui é uma coisa muito complicada, gente. Codependência emocional. E aqui eu vou colocar tanto a questão do homem quanto da mulher. Homens, algumas vezes, eu já conheci homens até de 50, 60 anos, são verdadeiros filhinhos da mamãe.
com perdão da expressão, gente, não estou aqui querendo julgar ninguém, criticar ninguém, e tem situações muito particulares, mas se a pessoa deixa de estar com sua família e gasta muito mais tempo, dedicação, esforço, energia e emoções com seus pais, ou seu pai ou sua mãe, por mais que sejam idosos, por mais que precisem de atenção e até de cuidado, às vezes um cuidado físico, estar mais junto, chegar junto, né? Mas, gente, a codependência emocional é uma coisa que prejudica muito a relação do homem com a sua esposa e com seus filhos. Então, o homem deve saber se portar bem nesse contexto, tá certo? Em segundo lugar, a mulher. E a mulher é um negócio interessante porque é a questão da sogra. Muitas mulheres casam-se, mas continuam colocando a sua mãe como uma figura de autoridade maior do que o seu marido. A palavra de Deus vai dizer nesse mesmo texto de Efésios que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e não às suas mães, tá certo? E não às suas mães. Então, honrar pai e mãe não é a mesma coisa de ser codependente emocional, ou de ser dependente emocional do seu pai ou da sua mãe para tomada de decisões. Ah, eu não posso fazer nada sem ligar para minha mãe primeiro, minha mãezinha querida. Gente, eu também tenho mãe, eu gosto muito da minha mãe também, graças a Deus ela ainda é viva, eu tenho até minha avó ainda. Mas cada macaco no seu galho. Uma vez a pessoa casada, a pessoa agora dá satisfação ao seu marido e à sua esposa, tá certo? Mas vamos lá ver o texto de Gênesis 2 e 24. Gênesis 2 e 24. Gênesis 2 e 24 é um texto bem conhecido, ele diz assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então perceba aqui que o homem e a mulher, obviamente, deixam o convívio familiar, tá certo? Deixar fisicamente e emocionalmente, é cortar o cordão umbilical, digamos assim, emocional, que nos prende emocionalmente aos nossos pais. Tá certo? Então eu falei o que não é honra. Mas o que seria honra, segundo a palavra de Deus? E que a minha opinião não vale nada, mas a palavra de Deus vale muita coisa, vale tudo. Então, em primeiro lugar, o que é honra? É respeito e consideração para com seus pais. Então, respeito, ela se manifesta através da obediência, na maior parte das vezes, principalmente se você mora com seus pais. Se você ainda é menor de idade, se ainda mora com seus pais, é solteiro, está sujeito aos seus pais, sujeito nessa questão, né, de morar com seus pais, já está no mesmo teto, debaixo da autoridade dos seus pais, então você deve a ele obediência. Meu irmão, me desculpe, mas se você tem 30 anos de idade, 35, 40 anos de idade, mora com seus pais, se seu pai manda você chegar 9 horas em casa, você tem a obrigação de chegar 9 horas em casa, tá certo? Porque ele é o senhor do lar, você ainda está sujeito a ele. Agora, se você resolve morar fora de casa com 16 anos de idade, tu vai tomar conta da sua vida, aí tudo bem. O honrar pai e mãe nessa questão da obediência, ela é mais limitada, como a gente já falou, tá certo? Em segundo lugar, o sustento, se ou quando necessário. Sustento aqui é um sustento financeiro, obviamente, que eu estou falando a questão do dinheiro mesmo, mas existe também a questão emocional. E aqui eu vou fazer um contraponto à questão da codependência emocional. Nós não podemos ser presos aos nossos pais e nem eles a nós, obviamente também, né? Não pode haver uma codependência mútua, porque também há a questão inversa, né? De muitos pais, principalmente na velhice, se tornam dependentes emocionalmente dos seus filhos. Não conseguem, perceba o que eu vou dizer, conseguem, têm capacidade de resolver suas próprias coisas, mas passam a depender emocionalmente dos seus filhos para resolver as coisas mais banais do dia a dia. Tá certo? Agora perceba o que eu vou dizer. Sustento-se quando necessário. Nesses textos que nós lemos aqui, eu vou citar um exemplo aqui. O exemplo de Noemi e seus filhos. Noemi muda com seu marido e seus filhos para Moabe. Depois de um tempo, seu marido morre. Depois de um tempo, seus filhos morrem. Então, Noemi fica reduzida a uma condição de quase mendicância, tá certo? Por quê? Porque naquela época, meus irmãos, não havia INSS, não havia previdência, então você tinha que trabalhar até morrer. E se você chegasse na velhice e não tivesse mais condição de trabalhar, você teria que contar com a ajuda dos seus filhos ou mendigar, né? Infelizmente a gente vê muitas situações assim na Bíblia. E até hoje, infelizmente. Quantos velhinhos que a gente sabe que são amparo financeiro das suas casas, os seus filhos e às vezes até seus netos dependem do sustento dos seus avós, né? No caso, né? Então, nesse sentido, o sustento, se quando necessário, é você não deixar o seu pai idoso, a sua mãe idosa, passar necessidade.
E aqui, meus irmãos, novamente eu vou frisar bem. A prioridade é sempre a nossa casa, a nossa mulher e nossos filhos. Se é uma condição extrema, extrema, e aqui eu estou falando sabendo que isso é a exceção da exceção da exceção, onde você tem que optar por sustentar sua mulher e seus filhos, ou seus pais, obviamente você vai priorizar sua mulher e seus filhos, tá certo? Então, se você, sei lá, recebe só o Bolsa Família, enfim, e precisa sustentar sua mulher e seus filhos, mas aí também, até se questionar, no governo brasileiro, você pode tentar colocar seus pais também no Bolsa Família ou algum programa do gênero, tá certo? Mas o ponto não desampare os seus pais. Você podendo, não deixe seus pais passar necessidade, tá certo? E aqui é passar necessidade, obviamente não é questão de luxo, né, tá certo? É... Mas vamos lá. Então perceba, gente, o que não é honra e o que é honra. Então, Marcos 7, 10 a 12 é um texto interessante para a gente já estar caminhando para a conclusão, para esse vídeo não ficar muito longo. Marcos 7, 10 a 12 diz assim: Porquanto Moisés afirmou, honra a teu pai e a tua mãe, que é esse texto de Gênesis 20, verso 12. E mais, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Então, o que os escribas e outros religiosos da época de Jesus ensinavam? Olha só, você não precisa ajudar seu pai e sua mãe, não. Basta dizer que aquilo ali é corban, que é uma oferta ao Senhor. Então, ao invés de estar sustentando seu pai, você entrega no templo, que era para sustento deles. Então, isso perceba a malícia de uma falsa religião. A falsa religião é aquela que tenta justificar uma maldade com uma capa de pretensa piedade, de falsa piedade, digamos assim. Então, muitas pessoas hoje dizem, eu não posso sustentar meus pais porque meu orçamento é limitado, tá certo? E até certo ponto isso é justo, como eu falei, mas aí dá o dízimo, dá ofertas e faz outras contribuições para tentar, para a igreja, né, para tentar acalmar a mente, a consciência, digamos assim. Meu irmão, sendo bem honesto com você, de acordo com esse texto e outros da palavra de Deus, se chegar a um ponto extremo, como eu falei, perdão, onde você só tem o dinheiro do dízimo e da oferta e precisa sustentar seus pais, deixe de dar o dízimo e a oferta e sustente seus pais, tá certo? Deus vai lhe honrar muito mais dessa forma do que se você deixar seus pais desamparados, tá certo? E fosse inventar de dar oferta na igreja, tá certo? E eu falei aqui no foco na questão financeira, porque infelizmente a parte que mais demora a se converter do ser humano é o bolso. É o bolso. Nós temos que nós devemos convir nisso, né? Mas há também o desamparo emocional. Assim como a alienação parental, há uma alienação filial nesse sentido. Né? Muitas pessoas creem que porque pagam as contas dos seus pais, pode deixar o velhinho lá abandonado numa clínica, ou mesmo que não mora numa clínica na própria casa, e nunca vão visitar os pais, não tratam com afeto, com carinho. E, gente, eu vou falar isso com toda consciência. Eu sei que muitos pais trataram muito mal seus filhos, tá certo? Então, às vezes, é difícil você demonstrar a honra que seu pai ou sua mãe biblicamente merecem, mesmo que eles fisicamente, pela história de vida de você, pela sua criação, não mereçam. Eu sei que muitos pais trataram os filhos muito ruins, tá certo? Perdão. Mas mesmo assim, obedeça a Deus, honre seu pai e sua mãe, tá certo? Então vamos voltar só ao texto de 1 Timóteo, mais uma vez, para encerrar. O texto de 1 Timóteo, mais uma vez. Então, 1 Timóteo 5, novamente, vou só falar o verso 4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Então, para concluir, eu vou ler novamente o texto esse foi um texto que eu mesmo escrevi, gente. Uma interpretação sistemática desses dois textos, ou seja, de 1 Timóteo 5 e de Efésios 3, nos ensina, a contrário senso, que quem não honra seus pais não só vai mal nesta vida, como ainda demonstra, por seu desamor, sua falta de fé. Então, meu irmão, minha irmã, se você se diz religioso, se você se diz cristão, honre seu pai e sua mãe.
Se você não honra seu pai e sua mãe, a sua religião é falsa, tá certo? A minha oração hoje é para que Deus nos ajude na nossa fraqueza a honrarmos nossos pais e nossas mães. Amém? Deus nos abençoe.